Isaías capítulo 4, versículos 5 a 6. Vamos ler ainda o verso 4 a 6. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia, um fumo resplendor de fogo chamegante à noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos o teu nome, que mais uma vez o Senhor nos deu um caminho para estarmos reunidos ao Senhor em volta da tua palavra. Confiamos ao teu Espírito, que assim nos guie, nos conceda, Senhor, a revelação, a luz necessária para compreender, ó Senhor, a tua palavra. Pedimos que nossa mente seja renovada, tua vontade, ó Senhor, seja conhecida aqui na terra, ela seja manifestada, ó Senhor, através da tua igreja, governada, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que cada um de nós possa receber da tua parte, tua palavra, e sermos transformados por ela. Nos ajuda, ó Senhor, como assembleia, a tocarmos, ó Senhor, a ti mesmo, a sermos liderados pelo teu Espírito, para que assim possamos, ó Senhor, ver a ti. Para que possamos, ó Senhor, tocar o Senhor de maneira nova e viva. Nós te pedimos, ó Senhor, que assim nos guie nesse tempo de leitura, de meditação em tua palavra. Suplicamos, ó Senhor, pelo teu guiar, para que assim também o nome de Cristo seja glorificado, porque é para ti, ó Senhor, que nós nos reunimos. Em teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos olhar de novo para esses versos que já foi lido mais uma vez. E vamos aí, com a ajuda do Senhor, seguir meditando naquele versículo base de Efésios, capítulo 2, verso 10. E estamos examinando agora este caminho do Senhor, caminho este que nós devemos andar, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, em outras palavras, feitura dele, criado nele, observe isso, né? Somos feitura dele, criados nele, né? Então somos o seu poema, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Caminho, não é? Caminho. O capítulo 4 da carta aos Efésios mostra o caminho. Mas, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos, antes de entrarmos no capítulo 4, é qual é o caminho que o Senhor estabeleceu para que nós venhamos andar de modo digno. Porque no capítulo 4 da carta aos Efésios, são aspectos totalmente práticos. E eles tocam a vida dos indivíduos no corpo de Cristo. Então ali tem uma relação direta com as nossas vidas pessoais, né? O caráter transformado. Cada indivíduo passa por esse processo de transformação de caráter. Então, o que nós temos que tocar primeiro é qual é o caminho do Senhor,
Por um lado, nós sabemos que o Senhor Jesus é o caminho. Então, nós não estamos sugerindo um outro caminho. O que nós precisamos compreender é que esse Senhor Jesus, esse Cristo Jesus, hoje, ele é um homem entronizado como cabeça do corpo da igreja. Ele é um homem coletivo. Ele não é apenas um homem indivíduo. Sim, ele é o homem que ocupou o trono de glória, o trono de Deus. Mas hoje ele é cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Então ele é um homem coletivo, certo? Não são vários homens, ele é um homem coletivo. Cabeça e corpo estão ligados nele, né? Então foi por meio dele que ele então edifica e criou a sua igreja. Então nós temos que manter isso. Então, tendo isso em mente, sabemos que o Senhor Jesus é o caminho. Agora, na experiência, nós queremos ver qual é este caminho citado em Efésios, capítulo 2, verso 10. Obras estas que já estão preparadas desde a fundação do mundo. E nós falamos que nós somos obra das suas mãos. A igreja é o poema dele. O poema dele. Então, guarde isso. Então, quando o versículo 10 está relacionando ali as obras que Deus preparou para que andássemos nela, e elas estão preparadas antes da fundação do mundo, existe algo que está no coração de Deus antes da fundação do mundo, certo? Já que a igreja é obra das suas mãos. Ele nos, Efésios capítulo 1 vai dizer, ele nos, não são indivíduos, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, o que Deus tinha antes da fundação do mundo preparado? A sua igreja. Compreendeu? A sua igreja. Então, de maneira prática, com a ajuda do Senhor, nós queremos tocar isso, para que possamos, então, ver o significado e a beleza, então, da igreja, e assim, então, junto no corpo de Cristo, entrarmos no capítulo 4, onde toca a vida de cada um. Então essa é a nota que eu quero deixar aí. Sei que o capítulo 4 é conhecido de muitos, né? É uma ponte que é feita ali do versículo 10 ao capítulo 4. As obras estão descritas ali, nos seus aspectos práticos. Amor, humildade, mansidão, longanimidade. Preservar a unidade do Espírito, tudo ali é prático. Serviço, o Senhor estabeleceu uns para isso, outros para aquilo, né? Serviço, caráter, está tudo ali no aspecto prático. Comunhão, preservar a unidade do Espírito, mas antes disso, nós precisamos ver este caminho. Então, nesse sentido, existe um caminho, o caminho, preparado por Deus antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos andar por ele. Esse andar por ele, esse caminho, então, para já antecipar o assunto, é a igreja. Nas suas questões mais práticas, então por isso nós abrimos esse texto, são as suas assembleias. Certo? Então esse é o caminho que nós devemos estar envolvidos, porque esta é a vontade dele. Não tem como viver em humildade, mansidão, em amor, preservar a unidade do Espírito individualmente. O caminho é coletivamente. Então, aí sim. E tudo vai partir daí, queridos irmãos. Serviço, evangelismo, pastoreio. Da onde saem os mestres? Da onde saem os evangelistas? Da onde saem os pastores? Os profetas, irmãos? Eles não saem do seminário lá fora. Ele sai dentro das suas assembleias. A melhor escola, a mais poderosa, são as assembleias do Senhor, governada pelo Espírito Santo. Essa é a melhor, essa é a escola de Deus no seu aspecto prático. E vamos então enfatizar a questão das suas de Deus, assembleias. Ou congregações, como você quiser chamar, desde que você não nomeie nada e não coloque nem o seu nome, nem o nome de outro.
reunião, ajuntamento, congregação, assembleia, igrejas, né, que a palavra usa, então a assembleia é usada também pela palavra, a congregação do Senhor, a congregação dos santos, a assembleia dos santos, a assembleia do Senhor, as igrejas dele, as, no plural, porque o Senhor sempre terá caminho nelas, não fora delas, mas dentro delas, em comunhão. É daí então que o Senhor, pelo Espírito Santo, vai impulsionar todo o serviço, todo o testemunho, irmãos. É daí. Porque é daí que o Senhor vai formando, vai ensinando, vai tratando, vai formando caráter. Então, vai sendo testado, provado, até que o Senhor possa dar um caminho para sair, então, ao serviço a outros. Né? Então, esse é o caminho do Senhor, preparado desde quando? Desde a eternidade. Então, isso precisa ficar claro. Então, nós vamos ver o quê? Que existe um caminho, o caminho, que devemos andar. Se o propósito de Deus é Cristo e a igreja, se é Cristo e o corpo de Cristo, e o cabeça está ligado ao corpo de Cristo, então não há nenhum erro dizer que a igreja é o caminho de Deus na terra para andarmos e manifestar o seu nome, tá certo? Ou então temos entendimento que essas duas coisas são separadas. Cristo é uma coisa e a igreja é outra coisa. Mas, biblicamente falando, é uma coisa só. Então, nós precisamos tocar isso com a ajuda do Senhor. Então, agora sim podemos olhar para esse verso, que já foi falado em outro tempo. Vamos direto ao versículo 5. E eu queria que os irmãos olhassem uma primeira expressão aí, e vamos destacar ela agora nesse primeiro momento, antes de falar mais coisas. O 5 está assim, então veja essa palavra, criará o Senhor. Deixe marcado aí e vamos abrir alguns textos, vamos fazer isso. Gostaria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então nós vamos buscar alguns versículos, não todos, em que nós vamos encontrar essa palavra aí, criará. Porque é a mesma palavra que nós já encontramos lá no versículo 10, de Efésios 2. Lembre-se, criados, não é? Não é a palavra que está lá? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Em Isaías 4, 5, criará. Está vendo aí a mão do Criador? Criará algo, não é? Olha o verso 17 de 2 Coríntios. Assim também, em algumas traduções, algumas não têm. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está vendo aí a palavra? Algumas traduções, criação. É boa a palavra criação por causa do aspecto coletivo. Os que estão em Cristo não são apenas indivíduos que nasceram de novo, por isso nova criatura, certo? Porque criatura, todo homem e mulher, são criatura, não é? Porque todos foram criados por Deus. Mas aqui é nova criatura, ou nova criação de Deus. Então aponta para esse aspecto coletivo, mas na minha versão está criatura. Nova criatura de que maneira? Pelo novo nascimento. Então nós somos uma nova criatura, não uma mais velha criatura. Não uma criatura caída, mas uma nova criatura. Então veja aí esta palavra aí, nova criatura ou nova criação. Gálatas, no capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 15. Então veja aí novamente essa mesma expressão, Gálatas 6, verso 15. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Está vendo aí? Então, porque havia discussão aí com relação à circuncisão, à incircuncisão. Volta para ela, não volta, ela tem valor, o que a lei falou, o que de fato é. E Paulo está sendo muito claro aqui e objetivo. A questão não são essas coisas.
A questão é ser nova criatura. Se nós não somos nova criatura pelo novo nascimento, não tem começo de nada. De nada, de nada. O Senhor precisa nos fazer de novo, como nova criatura. Nova vida, pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí sim, como membros do corpo de Cristo. Como o Espírito Santo que batizou no corpo de Cristo. Nova criatura. Agora vamos então na carta aos Efésios, o versículo 10 não precisamos ler. 2:10 nós encontramos aquela palavra, então, criados, certo? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nesse mesmo capítulo 2, o verso 15, nós vamos ler a partir do 13. Então, olha aí para sua Bíblia. Está assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, os irmãos sabem, judeus e gentios, nós éramos os gentios, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo, e pela obra do novo nascimento somos o quê? Nova criatura, como indivíduos. Mas veja que o indivíduo criado novamente pelo Espírito Santo não resume e não completa a vontade de Deus. Então presta atenção nisso. Sim, nós somos isso, mas isso não resume e não completa e não realiza a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o quê? É estabelecer este poema, essa nova criação de Deus. Esse novo padrão de Deus, esse novo modelo de Deus estabelecido na terra, para testemunho dele mesmo, de si mesmo. Né? Então, dos dois aí, uniu por causa do sangue, verso 14. Porque ele é a nossa paz, do qual então de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, uma parede que só poderia ser derrubada pelo sangue e sacrifício de Cristo. Humanamente, ninguém poderia unir essas coisas. Deixa eu deixar um parênteses aqui. Qualquer tentativa de união de coisas no que concerne a fé tem outro nome. É ecumenismo. Guarde isso. Qualquer tentativa de unidade que provém do homem tem um outro nome. Não é corpo de Cristo, não é igreja de Cristo, é qualquer coisa. Então guarde isso. Qualquer tentativa de união que provém da mão humana leva esse nome, ecumenismo. Só Deus, por meio de Cristo, pelo derramar do seu sangue, poderia unir homens a Ele. Homens de diversos pensamentos, de diversas crenças, certo? Mas quando eles creem no sangue, no sacrifício de Cristo, pelo Espírito Santo, eles tornam um nele. Cessam-se as crenças, os pensamentos, as ideologias, as filosofias, e nos tornamos nele um só. Não é? Porque entre judeu aqui e gentios, os irmãos concordam que há um grande abismo, né? Porque que relação tem aqui? Teria, né? Judeu e gentios. Não tem nenhuma relação. Há um abismo entre esses dois povos. E o sangue de Cristo une esses dois povos, judeus e gentios. De ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Lembra-se de Gálatas? O que é que se estava discutindo ali? Será que o que importa é circuncisão? Incircuncisão? É em Cristo o que importa é ser nova criatura. O que o Senhor falou para Nicodemos? O que importa é nascer de novo. Nicodemos era um conhecedor, ele era um mestre. Mas o que importava para ele? Uma coisa. Importa nascer de novo.
Ou, em outras palavras, o ser nova criatura. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, que isso é o início, não é o fim. O novo nascimento é um começo de um novo estilo de vida. É um começo para sermos introduzidos no caminho do Senhor, para vivermos como indivíduos habitados pelo Espírito Santo. Um caminho. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Agora veja a palavra aí então. Para que dos dois, já falamos, olha a palavra aí, criasse. Está vendo aí? Criasse. Aonde? Em quem? Criasse nele mesmo. Nele quem? Em Cristo mesmo. Pois somos feitura dele, criados nele mesmo. Para ele mesmo. Você viu que essas expressões são importantes? Porque isso vai nos levar a uma dependência dele, porque não há nada fora. Ele não apenas realiza uma obra de salvação, mas toda a nossa vida e caminhada está dependendo de viver nele. Então não é só aquilo que ele faz, mas é nós vivemos nele, porque dele dependemos. Não é? Ele não só nos livra de uma condenação e nos coloca em um lugar novo, mas na verdade ele é todo esse caminho novo, nele. Esse é o sentido. Então veja aí, em si mesmo, criasse em si mesmo o quê? Olha essa expressão. Um novo homem, fazendo a paz. Certo? Olha o verso 16, porque o 16 vai explicar e deixar claro o que é esse novo homem criado. Porque aqui não é mais indivíduo. Então os irmãos estão vendo? Nós saímos lá de Isaías 4:5, criará. E lá o Senhor não está falando de indivíduo. Criará. Efésios 2:10 também não está falando de indivíduo. Então olha aqui, para que dos dois, vamos dizer, ele passou pelos indivíduos. Mas ele vai atingir o seu propósito, a sua vontade. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Verso 16, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o texto, pelo Espírito Santo, já foi explicado. Quem é esse novo homem da nova criação? Esse novo homem da nova criação é a igreja. É a igreja, que foi criada por ele. Agora nós vamos entrar nas questões um pouco mais práticas, porque até aqui então tocamos esse aspecto universal. Lembra-se reunião passada, quando nós lemos lá o texto de Hebreus, capítulo 12, a universal Assembleia de Deus. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, dependemos dele, para que ele nos introduza, então, nessa realidade de forma mais prática. O nosso Senhor Jesus, ele é cabeça, ele é o cabeça do corpo da igreja. O cabeça exaltado, cabeça do corpo da igreja, de toda a igreja. Quando nós vamos entrando no assunto das assembleias, irmãos, nós vamos ter que tocar a pessoa do Espírito Santo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é cabeça de todo o corpo da igreja. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Mestre de todas as suas, de Deus, assembleias. Compreendeu? O Espírito Santo é mestre de todas as assembleias de Deus. Nosso Senhor Jesus, cabeça exaltado sobre toda a igreja, todo o corpo. O Espírito Santo, mestre sobre todas as assembleias do Senhor. É por isso que quando compreendemos isso, e estamos na dependência do governo do Espírito Santo como mestre e até mesmo como cabeça de cada uma das suas assembleias, com toda certeza, nós sempre teremos um caminho
correto diante de Deus. Porque o Espírito Santo nunca vai apresentar nenhum outro governo senão o de Cristo. Sempre ele vai fazer isso. Ele sempre vai trazer todo o ensino a Cristo. Ele vai colocar a cruz no centro da nossa comunhão, da nossa devoção. Ele vai colocar a cruz no centro das suas assembleias. Então nós temos que ver o Espírito Santo, como foi mencionado em Isaías mesmo. O Espírito purificador, o Espírito de justiça. Você quer ver que essas marcas são as marcas do próprio Cristo. Ele não derramou seu sangue naquela cruz, o Senhor Jesus, e fez purificação dos pecados. Agora o mesmo Espírito Santo está fazendo o quê? Tomando a obra que Cristo fez e trazendo de forma nova o quê? A mesma purificação, não é outra. Não tem outra purificação à parte do sangue. Ele apenas está trazendo a realidade da purificação que Cristo fez do sangue derramado a nós. Ele está trazendo a justiça de Cristo às suas assembleias. Mostrando, olha aqui a justiça verdadeira. Espírito de justiça, espírito de purificação. Então, o Espírito Santo sobre as suas assembleias. Antes de falarmos um pouco mais sobre isso, gostaria que você abrisse novamente Apocalipse, no capítulo 1. Também já havia comentado sobre essa expressão, mas nós lançamos só uma semente sobre ela. Capítulo 1, o verso 4. Depois o capítulo 4, o verso 5. E depois o capítulo 5, verso 6. Vamos começar pelo 1. Há outros versos, mas vamos começar pelo versículo 4 do capítulo 1. Então olha aí para sua Bíblia. João, tá vendo aí? As 7 igrejas, que são os 7 candeeiros, certo? Bom, para alguns entendedores, eles não aceitam em aplicar estas 7 localidades como experiência para todas as assembleias ou igrejas do Senhor. Muitos não aceitam isso. Mas eu quero mostrar para os irmãos na palavra que isso é assim. Então, mais do que igrejas proféticas que existiram no tempo e na história, elas são, sim, sem dúvida, padrão e modelo para as advertências, para os elogios, como nós falamos, da parte de Deus para todas as assembleias. Porque o Espírito Santo, como que ele iria colocar nesse livro suas demandas para todas as assembleias no mundo inteiro? Não teria como ele fazer isso. Ele selecionou 7, que são proféticas, não estou dizendo que não são proféticas, mas elas podem e devem ser aplicadas para cada uma de todas as localidades ou igrejas do Senhor em todo o mundo. Porque a referência do Espírito Santo para advertir cada uma delas é o nosso Senhor Jesus. É o sumo sacerdote, é o Deus homem que viveu em carne. Então isso não é padrão para as assembleias dos dias de hoje? Será que esse não continua sendo o mesmo padrão para as igrejas de hoje? Claro que são. As advertências, as correções, não é? Então, elas servem sim de base, para que possamos olhar para elas e ver as correções do Senhor, para nós e para cada uma das suas localidades. Então, as igrejas aí, no plural, que se encontram na Ásia, porque é o lugar delas, certo? Local, lugar, não tem nome, porque toda a igreja está unida no nome e debaixo do cabeça. E são ministradas pelo Mestre, o Espírito Santo, que revela sempre o nosso Senhor Jesus como cabeça. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos... Então a expressão é esta, aqui. 7 Espírito. Irmãos, não é por acaso
Não pode ser por acaso. Você tem 7 candeeiros. Você tem 7 anjos, ou 7 mensageiros, as 7 estrelas. Então, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 espíritos. Aí nós podemos olhar para isso, bom, esses números são contabilizados dessa forma. Então, tem só 7 igrejas, só 7 mensageiros e só 7 espíritos, que ministra a esses mensageiros e a essas 7 igrejas. Então, eu diria que nós perdemos quase tudo, né? Não sobra nada. Nós teríamos que buscar nos nossos dias quem são as 7 igrejas, porque essas não estão aqui. Agora nós podemos olhar para ela e nos ver nelas, ainda hoje. A Laodiceia, por exemplo, né? Parece um retrato, né? É olhar no espelho e ver o quadro, Laodiceia. Mas por causa disso, não vamos encontrar, então, Filadélfia? Então, não é assim. Então, o que representa os 7 espíritos? Os 7 espíritos falam, eu já mencionei isso, falam da plenitude do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo em sua plenitude. Irmãos, desde quando que o Espírito Santo vem atuando em sua plenitude? Desde o dia de Pentecostes. 7 espíritos que estão ministrando hoje, por isso em sua plenitude. Porque antes você tem visitações do Espírito Santo em profetas. Você não tem a atuação dele em plenitude. E a plenitude aqui nem mesmo está associado apenas à habitação dele nos indivíduos. Mas aquele que examina, aquele que olha, aquele que sonda. Como você vê o Salmo 139? Quem é aquele que sonda os corações hoje? Quem é aquele que examina os pensamentos? Quem é aquele que pode olhar, assim como o Senhor Jesus olhou para Pedro? Quem é aquele que pode olhar para as suas assembleias e julgar e sondar como olhos de chama de fogo? Porque fogo fala de julgamento. O Espírito Santo, na sua totalidade, na sua plenitude. Ele é mestre, queridos irmãos, sobre todas as assembleias do Senhor. Jesus Cristo, quando foi no seu trono, enviou o Espírito Santo para isso. Um outro Consolador. Irmão, se o outro traz a ideia da mesma coisa, então ele é cabeça sobre todas as assembleias. Irmãos, você quer crescer espiritualmente? Você quer desenvolver serviço? Você quer avançar na sua vida cristã? Se submeta a essa vida de comunhão, porque é ali que o Espírito Santo trabalha. O crescimento não vem por meio de outro caminho, senão por este meio. Irmãos e irmãs. Então que o Senhor nos ajude. A nossa maior experiência com o Senhor vem aí. É aí que a cruz trabalha profundamente. É aí que nós vamos crescer no conhecimento de Cristo, na sabedoria de Cristo, na plenitude de Cristo. Então que o Senhor nos ajude. Este, irmãos, este é o caminho nos quais nós devemos andar. Estar e devemos andar. Devemos olhar para nós como indivíduos e falar, Senhor, qual é o caminho? O primeiro. É o primeiro, queridos irmãos, é o primeiro discernimento que nós temos que ter. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Irmãos, se nós tentarmos andar como indivíduos, nós já estamos fora de andar de modo digno. É o primeiro ponto que tem que ser visto. Não há como andar de modo digno da vocação a que fosse chamado, porque a vocação é Cristo, sobre todas as coisas, mas não só Cristo, é o corpo de Cristo. Fora disso, nós já estamos andando de modo indigno, desse chamamento tão bonito, tão precioso. Isso é andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Aí sim, andando neste caminho, então o Senhor vai começar a lidar com os indivíduos e distribuir
a multiforme sabedoria de Deus. Então é este caminho que nós precisamos ver. E na experiência sobre os cuidados do Espírito Santo nas suas assembleias, que são movidos por Ele, são movidos pela palavra de Deus. Porque toda assembleia, queridos irmãos, em que o governo está sob os cuidados do Espírito Santo, não tenha dúvida, a palavra estará aberta. Estará aberta. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é abrir a palavra. O verbo vivo de Deus. Porque a primeira coisa que Ele tem para nos revelar é a encarnação do verbo. A plenitude de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Onde não tem Bíblia aberta. No mínimo questione se o Espírito Santo está governando aquele lugar. Porque sempre Ele abrirá. Ele é o mestre da escrita. Ele é o mestre da palavra. Como que Ele vai conduzir um lugar com Bíblias fechadas? Se você lê Apocalipse, depois você faça isso. Todas as vezes que o livro vai relatar sobre a visão que João está tendo, o Espírito Santo é cuidadoso a falar assim para João. Escreve o que está vendo. Escreve. Então esse é o governo do Espírito Santo sobre as suas assembleias. Fora disso, como indivíduos, estaremos andando de modo descompassado com a vontade de Deus. Andeis de modo digno, harmônico. Este é o caminho. Primeiro. Os irmãos estão buscando a ajuda do Senhor para compreender isso? Você acha que é possível você andar na experiência com todo o corpo de Cristo? Faça a pergunta e peça a resposta. É impossível. Podemos desfrutar de tudo que o Senhor está fazendo no corpo de Cristo? Sim, podemos. Mas na prática e na vida de comunhão, não podemos. Não podemos. Não é no sentido de não podemos que não podemos ter comunhão com os outros. É que não temos como estar junto com todos os santos. Você não vai conhecer o seu irmão, a sua irmã com as deficiências, com os pecados, com tudo mais. Quando você vive uma vida de visitação por aí. Você não vai saber o que é tomar a cruz, a não ser que você ande com os seus irmãos. Aí quando você olha para o seu irmão impuro, é a mesma coisa, é o mesmo retrato. Quando você olhar para a impureza do seu irmão, você vai no espelho. Você vai no espelho e põe o espelho na sua frente. Porque a impureza dele revela a sua impureza. E ambos vão depender do sangue de Cristo, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da palavra que nos purifica, da palavra que nos leva pelo Espírito Santo no arrependimento. Porque é assim que o Senhor pode julgar sua casa corretamente. Como já falamos em outro tempo, Deus não suporta de fato uma casa libertina e cheia de imundície. Porém, Ele também não suporta uma casa legalista. Não suporta. O Senhor quer misericórdia. E para agir de misericórdia, a cruz precisa operar. E precisamos nos ver. Deus não suporta legalistas. Não suporta. E o Senhor pode fazer dos arranjos mais estranhos na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para mostrar o quanto Ele não suporta legalista. Porque o legalista tem os olhos externos. Ele só sabe ver o externo. O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz. Ele não tem olhos para ver internamente. Se julgássemos a vós mesmos, Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 11, vocês não seriam julgados pelo mundo. Isso é examinar
dentro de nós, para ser trabalhado pela cruz. Isso ocorre na vida de comunhão uns com os outros. Esse é o caminho. Esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho da cruz. Para que o caminho da cruz não seja um pensamento. Então, que o Senhor nos ajude nessas coisas tão práticas. Então, os 7 espíritos, aí, fala desse espírito na sua plenitude. Agora, abra comigo lá no capítulo 4, onde, então, aparece novamente sobre esses 7 espíritos de Deus. E veja como isso faz sentido naquilo que é descrito sobre esses 7 espíritos, já que você tem 7 candeeiros, e você tem 7 estrelas, que são, aliás, 7 anjos, que são os mensageiros das 7 igrejas. Mas quantos mensageiros tem hoje? Sobre qual governo eles devem estar? 7 mensageiros, 7 candeeiros, 7 espíritos. Então veja aí, vamos ler a partir do 4, capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Agora veja o verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono, veja se esses 7 espíritos não é o Espírito Santo na sua plenitude, na sua ação, porque o texto vai dizer assim, diante do trono, que arde. Então veja aí o que eles são. São 7 espíritos. Eles são o quê? 7 tochas de fogo. Essa não é a marca do Espírito Santo? Fogo não fala do Espírito Santo? Não é ele aquela coluna de fogo que conduziu aquele povo para o deserto? Não é ele o fogo que julga e julgará todas as coisas? Não é ele o fogo? 7 tochas de fogo. Falando dessa plenitude. Em outras palavras, ele sabe julgar. Lembre-se de Isaías? Espírito de justiça. Espírito de justiça. Por quê? 7 tochas de fogo. Ele sabe julgar todos os seus servos, todos os seus mensageiros, desde Atos até hoje. Ele sabe julgar todas as suas assembleias. Como falamos 5 vezes para essas 7 igrejas, ele vai dizer assim, conheço as tuas obras. Ele está julgando. Ele está falando, eu sei das suas obras, de cada uma dessas assembleias. Né? Ele está julgando, ele conhece. 7 tochas, o que mais? Que são, está vendo, que não são outras coisas, mas são 7 espíritos, que são o quê? Os 7 espíritos de quem? De Deus. Olha o capítulo 5, verso 6. Veja outra expressão, para esse mesmo espírito. Verso 6 do capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como, outra expressão aqui, o que ele tinha? Ele está relatando quem? O cordeiro. Então veja aí, o outro consolador, o paráclito, aquele que advoga, consolador. É o sentido da palavra paráclito, advoga, é a mesma palavra. Quem é o nosso advogado? O Senhor Jesus. Quem é aquele que advoga hoje? O Espírito Santo. Com os seus olhos. Veja aí então, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Por quê? Vamos unir as duas coisas aqui. Como são os olhos do Senhor Jesus, descrito em Apocalipse, para julgar todas as igrejas. O que o Espírito Santo faz? Ele ministra as igrejas, trazendo as igrejas para Cristo. E fala assim, olhem para Ele, vejam o padrão, e aí vocês vão saber
se vocês estão andando de modo correto. É assim que ele faz. Ele não estabelece nada novo, porque o padrão e modelo que o Espírito Santo introduz é o padrão e modelo de Deus, do servo de Deus, do varão de Deus, do homem de Deus. Então o Espírito Santo leva todas as assembleias a Cristo, julgando como fogo, como tocha de fogo. Então a descrição que nós temos para Jesus é que os seus olhos são como chama de fogo. Lembre-se quando o Senhor olhou para Pedro, depois de Pedro ter negado o Senhor Jesus? O que o Senhor fez? O Senhor parou e olhou para Pedro. Esse olhar do Senhor passou direto, foi lá no coração, lá no ventre de Pedro. Examinou Pedro, sondou o coração de Pedro. E graças ao Senhor, ele encontrou, talvez escondido, mas ele encontrou lugar de arrependimento. Seus olhos são como chama de fogo. Os olhos de quem? Então veja aí um texto. Bem como 7 olhos, que são o quê? Os 7 Espíritos. Então está explicado aí. Como que o Espírito Santo trabalha nas assembleias dele. Uma outra expressão que estamos aí mostrando na palavra para os irmãos, que é estas 7 igrejas podem ser tomadas como base para examinar para todas as assembleias do Senhor, tá certo? Eu quero mostrar uma expressão, para os irmãos verem que isto é assim, para que isso também fique claro como ensino, porque isso aqui não é duvidoso. Isso aqui precisa ser claro aos nossos corações, porque aqui nós estamos, como tantas outras, como a Assembleia do Senhor, certo? Não importa quantos somos, o assunto não é esse. Como nós falamos na reunião passada, se o Senhor encontrou lugar, se o Senhor pelo Espírito Santo trouxe entendimento da palavra, o Senhor selou a comunhão com a mesa do Senhor, que está baseado sobre os fundamentos da nossa fé. Então ali o Senhor pôde pôr o seu selo, o Espírito Santo. E aqui estamos como uma Assembleia do Senhor. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de soberba. Porque há tantas outras, espalhadas no mundo inteiro, que amam o Senhor, que buscam o Senhor, que buscam a fidelidade do Senhor. Ser fiel até a morte. É o que o Espírito Santo vai falar uma delas. Que se algumas permanecerem fiéis até a morte, por exemplo, a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Se vocês permanecerem fiéis, eu darei a coroa, como está aí, se você quiser examinar. Capítulo 2, igreja de Esmirna, verso 10, final do verso 10. Ser fiel até a morte. Veja essa nota interessante, ser fiel até a morte. E para essa ele vai falar assim, dar-te-ei a coroa da vida. Para essa. Ele está falando, se vocês permanecerem em fidelidade, o Senhor confiará a coroa da vida. Certo? Agora veja que o Espírito Santo fala para outra assembleia. Capítulo 3, verso 11, que é Filadélfia. Não é Laodiceia não, é Filadélfia. Veja o que ele vai dizer. Então, para uma, ele está falando assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A outra que tem se encontrado em fidelidade, Filadélfia, que tem guardado a palavra, que tem perseverado a palavra, que muitos falam assim que não existe nenhuma repreensão para essa igreja, mas existe. Não tem nenhuma assembleia, nenhuma igreja, nenhuma localidade que são perfeitas. Todos possuem algum tipo de repreensão da parte do Senhor. Então veja o verso 11, para esta. Veja como muda a maneira que o Espírito Santo vai atuar. Agora ele vai trazer uma advertência aqui para eles. Não é? Na outra, o Senhor, pelo Espírito Santo, está encorajando a busca por fidelidade. Esta já permanece na palavra, tem guardado a palavra, tem permanecido no Senhor, tem amado a palavra. O Senhor vai dizer assim, venho sem demora. Olha aí, conserva o que tens. Agora veja a advertência, diferente da outra.
para que ninguém tome a tua coroa. Viu, irmãos? Que cartas preciosas. Se a gente se voltasse a elas, para extrair as exortações, os elogios, como nós falamos, as advertências, para uma, permanece fiel, guarda, para que você receba, certo? Para a outra ele está falando assim, tome cuidado, com orgulho, com a soberba, porque senão eu tiro. Sou eu que dou, sou eu que tiro. É eu que visto a coroa, mas eu também tiro. Porque não está falando aqui de salvação, de condenação, de céu e inferno. Está certo? Ele está falando de edificação, de testemunho, de glória. Então, esta que persevera, o Senhor está falando assim, cuidado. Vocês que têm a palavra aberta, que têm ouvido a palavra, guardado os mandamentos, têm apreço pelo Senhor, apreço pela palavra, cuidado. Conserva o que tens. Senão eu venho e removo a tua coroa. Irmãos, coroa nada mais é do que o testemunho da pessoa do Senhor. Se uma assembleia perder a coroa, para que ela serve? Porque a coroa fala do testemunho da vida do Senhor Jesus. Se ela não veste essa coroa como testemunho, e o Senhor remove, não temos nada. Perdemos tudo. Não é? Então assim ele vai ministrando a cada uma dessas igrejas. Mas o versículo que eu quero deixar para os irmãos, e já vou concluir, 5 minutos, verso 23 do capítulo 2, para que os irmãos olhem para esse verso aí, e percebam então, que de fato nós podemos olhar para estas 7 cartas aqui, e tomar para nós, como assembleia, assim como as outras. Então observe esse detalhe, que não pode passar desapercebido. Veja aí, ele está ministrando a igreja de Tiatira. Vamos ler a partir do verso 1. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender. O Senhor deu tempo a ela, oportunidade de arrependimento. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que apróximo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não, veja-se caso não, a misericórdia do Senhor, a mão que governa as suas igrejas, mão de justiça, mão de misericórdia. Porque novamente vai falar assim, ó, caso. Ele deu uma sentença aqui seríssima, não foi? Uma sentença seríssima. Caso não se arrependa. Então tem caminho. Não tem? Tem caminho. O caminho é arrependimento. Mas não é essa nota que eu quero enfatizar. Caso não se arrependa das obras que ela incita. Esta expressão aqui, ó. Matarei os seus filhos, vírgula. Essa expressão aqui. E todas as igrejas. Então não é só 7. Porque na Ásia havia muito mais grupos e localidades reunidos no nome do Senhor. Então vamos repetir. E todas, tá vendo? Ele fez uma advertência, uma correção, ele está falando, isso aqui serve. Não é só para Tiatira, não. Eu não estou falando só para 7 localidades, não. Isso também serve a todas as igrejas. Está vendo aí? E todas as igrejas conhecerão quem eu sou. E olha, o texto vai seguir. Então, todas as igrejas, olhando para esse livro, guiados pelo Espírito Santo, elas vão saber o quê? Conhecerão quem eu sou. Veja aí. Aquele que sonda mente e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Que versículo esclarecedor. A todas as igrejas. Para que todos conheçam o Senhor. E para que conheçam que Ele é, por intermédio do Espírito Santo, aquele que sonda os corações. Aquele que sonda todas as assembleias dele. E examina.
Então voltemos lá em Isaías e vamos concluir que o nosso tempo acabou. Isaías capítulo 4, o texto que iniciamos. Agora esse texto vai receber um pouco mais de luz aí. Então o versículo 5 do capítulo 4. Criará. A expectativa do meu coração é que agora essa palavra criará já tem um outro peso, um outro significado, certo? Criará o Senhor sobre todo o monte Sião. Depois, com o tempo, vamos explicar a distinção do monte Sião, os montes, não é? Através dos salmos ali, os tronos, muito significativo também, muito bonito. Sobre todo o monte de Sião. E sobre, está vendo a associação dessa palavra criará? Porque, irmãos, esses versos estão falando de algo tão importante. Sabe o que eles estão falando? Um dizer muito usado no meio do cristianismo e mal usado. Proteção. Cobertura espiritual. Você quer cobertura espiritual? Então comece a aprender a andar neste caminho. Andar de modo digno da vocação em que fosse chamado. Fora disso, não há nenhum tipo de cobertura. Porque quem ministra sobre as assembleias é o governo do Espírito Santo. E é sobre ele que nós estamos, nas mãos do Senhor. Este é o lugar, queridos irmãos, de cobertura. Não adianta se aventurar individualmente aí buscando cobertura espiritual. Me cobre com isso, me cobre com aquilo e faz aquilo. Não tem cobertura. A cobertura é no corpo de Cristo, protegido pelo cabeça, governado pelo Espírito Santo. Não tem cobertura para os indivíduos que se apostados, que se desviam desse ambiente aí. Mas, caso cada um deles se arrependa, está disponível a eles sempre a comunhão. Fora disso, não há proteção. Então, criará sobre todo o monte Sião, monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias. Então, veja as figuras aí, uma nuvem de dia, e fumo resplendor de fogo chamegante à noite, os 7 espíritos, porque sobre toda a glória se estenderá do céu. Essa palavra aqui, irmãos, é proteção. É proteção. E um pavilhão, está vendo aí cobertura? Do céu, proteção. E pavilhão, coberto, protegidos. Os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio. Olha que palavra. Para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. É claro, irmãos, que o texto não está falando de um barracão físico. É claro que ele não está falando dessa sala aqui, é óbvio que não. Se nós caminhamos nesse caminho do Senhor, queridos irmãos, nós vivemos essa vida do corpo de Cristo. Nós estamos protegidos, guardados por eles, amanhã, depois. Mesmo que venha a chuva, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha tribulações, angústias, dificuldade, e vem, está sobre aqueles que andam em fidelidade ao Senhor. Estão cobertos. Há um dossel que nos protege. E essa glória, irmãos, nós podemos usar mais uma reunião só para falar dela. Porque aqui, na verdade, está falando assim, sobre esta comunhão, sobre esta assembleia que o Senhor colocou o selo, o Espírito Santo. Sabe o que ele está falando? Este é o lugar, irmãos, da glória do Senhor. É isso que ele está falando, dessa glória. Lembra que nós falamos, o Senhor já está no seu trono de glória. Sim, ele já ocupou, ele já é glorioso. Mas ele quer estar entronizado entre as suas assembleias. Isso é bem diferente. É o que esse texto está falando. Onde o Senhor tem a sua glória hoje na terra? De forma que possamos tocar, experimentar nas suas assembleias. Glória, proteção, amparo, provisão, cruz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar por aqui e vamos orar.
Ó Pai bendito, mais uma vez nos alegramos na Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que cada vez mais ministre sobre as Tuas igrejas. Fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos, ó Senhor. Revela tudo que o Senhor falou nesta manhã. Nos dê, Senhor, a revelação que vem de Ti, por meio da Tua palavra. Esclarece, ó Senhor, as nossas mentes. Dá-nos, Senhor, ouvidos para Te ouvir, olhos para ver. Desperte os nossos corações, salva quem tem que salvar. Continue salvando, ó Senhor, nossas vidas de nós mesmos. Nos conduz a Tua palavra. Lava com a Tua palavra, ó Senhor, com esse lavar regenerador. Purifica-nos, ó Senhor, por meio do Teu Espírito, para que a Tua igreja seja apresentada a Ti mesmo, como igreja gloriosa, como igreja majestosa. Ó Senhor, esteja pela Tua misericórdia entre nós. Tu habitas, ó Senhor, no nosso meio. Permanece conosco, Senhor. Adverte o que tem que advertir. Obrigado, ó Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nos encoraja, Senhor, nesses dias, a não deixar a Tua palavra, a não deixar a comunhão. Senhor, Te pedimos essas coisas. Somos tão limitados em nós mesmos, fracos em nossas carnes. Renova-nos, Senhor, a mente. Renova nossa esperança, nossa busca. Não deixe que as coisas, ó Senhor, externas, nos desanime. Vence-nos, ó Senhor, pela Tua fidelidade. É o que nós pedimos mais uma vez. Agradecidos, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem operado e feito. Mas continua operando pelo Teu Espírito, ó Senhor. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos, ó Senhor Jesus. Amém.